Você consegue falar, Cecília? Peraí um pouquinho. Sim, já estamos no ar. Então podemos começar, né? Sim. Salve, salve. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pelo canal no YouTube do BR Cidades Núcleo Maringá. Estamos aqui reunidos para o lançamento da Agenda Urbana Maringá, resultado de um longo processo democrático de reflexão e debate que resultou na propositura de um conjunto de ações, de princípios, manifesta em uma carta compromisso, que será entregue aos candidatos e candidatas à prefeitura do município. Para conversar conosco sobre essa rede de mobilização que conta com 17 núcleos espalhados por todo o país e para apresentar a agenda urbana para o município de Maringá, contamos com as seguintes presenças: João Wintaker, representando o BR Cidades Nacional. Seja bem-vindo, João. Olá. A professora da UEM, Beatriz Fleury Silva, representando o BR Núcleo Maringá. Seja bem-vindo, Beatriz. Boa tarde, obrigada, Rafael. Boa tarde, João. Eu, Rafael da Silva, do projeto Diálogo sobre Política e do Núcleo de Pesquisa e Participação Política da UEM, farei a mediação desse bate-papo. Então, sobre a topografia natural, edificaram-se as nossas cidades brasileiras e, com elas, uma topografia social que reflete a concretude da vida dos cidadãos e cidadãs, uma concretude marcada pelo acesso desigual aos serviços públicos, quando não, a total exclusão de parcelas consideráveis da população brasileira do acesso aos serviços básicos previsto em nossa Constituição enquanto direitos, tornando assim a agenda de acesso à cidade uma agenda urgente. Então, tendo como pano de fundo essa realidade das nossas cidades, pergunto a você, João, como foi o processo de constituição dessa rede de mobilização e da construção dessa agenda nacional? Olá, boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui. Lançamento de mais uma plataforma, o BR Cidades se mobilizando no Brasil todo. Nós tivemos recentemente lançamentos também lá em Curitiba. O BR Cidades é um movimento que surgiu há 3 anos, diante da observação que a questão urbana no Brasil tinha talvez perdido um pouco o foco, ou melhor, o lugar que ela deveria ter no meio da agenda política nacional. As pessoas se preocupam muito com questões, claro, fundamentais como educação, saúde, e muitas vezes se preocupam com a questão urbana de maneira explodida, com transporte, se preocupam com habitação, mas não se consegue ter uma visão de que tudo isso, inclusive educação, inclusive saúde, na verdade é parte da discussão das cidades, e que a grande crise brasileira hoje nasce de uma crise urbana. Esse movimento nasceu da junção de setores diferentes ligados à universidade, por um lado, ligado aos técnicos de urbanismo das diferentes prefeituras Brasil afora e ligado aos movimentos sociais, movimentos populares. Então, essa junção dessas 3 correntes permitiu a formação, por iniciativa da Frente Brasil Popular e do Levante Popular pela Juventude, e com a liderança da professora Hermínia Maricato, urbanista muito conhecida e muito querida, foi se formando uma rede nacional que, pouco a pouco, foi envolvendo em torno dessa questão que eu falei, núcleos de vários lugares, e até hoje nós, então, chegamos a cerca de 18 estados com núcleos do BR Cidades. O BR Cidades construiu, então, de maneira muito coletiva, muito participativa, inclusive tendo tido já um fórum nacional que participou muito, todo mundo, com a participação de todos os núcleos que tinha até aquele momento, uma agenda nacional que, além de juntar esses perfis que eu falei, tem a característica também de juntar gerações diferentes, quer dizer, os antigos militantes da questão urbana com a juventude, e por isso trazer pautas que são novas nessa discussão. Então, a agenda nacional se divide em diversas pautas, né? O direito à moradia, a questão de gênero, raça, LGBTQ+, a questão da cultura e da juventude, a questão dos movimentos sociais de participação, do meio ambiente,
da questão da mobilidade, do saneamento de saúde e a questão da segurança pública. A partir daí, se criou uma agenda que, no nível nacional, tem como ponto principal a questão da defesa dos territórios populares que são escanteados na história urbana brasileira e do confronto com os poderes dominantes, muitas vezes ligados ao mercado imobiliário, que dominam a conformação da cidade. Tem como segundo ponto a questão da mobilidade, ou seja, de reduzir as distâncias para as pessoas, sobretudo dos territórios mais vulneráveis, e tem a questão de pedir que sejam feitos investimentos significativos na questão urbana e na questão habitacional, da moradia, com, vamos dizer, a prioridade que isso merece. Agora nós estamos, então, tendo essa elaboração nos diferentes núcleos, porque uma outra forma importante do BR Cidades é que ele se organize em rede e, portanto, essa plataforma que está disponível no site brcidades.org, ela reúne as grandes linhas, mas depois cada núcleo vai se organizar em torno das demandas e das disputas locais, que podem ser variadas de uma cidade a outra, de um lugar a outro, de um estado a outro, e por isso cada núcleo vai ter ali a ênfase que acha mais necessária em torno dessas grandes linhas e diretrizes que eu acabei de falar. Acho que está sem o microfone, Rafael. Beatriz, desculpa. Acontece nas melhores famílias. Você poderia nos dizer como se constituiu, né, o núcleo Maringá do BR Cidades e como vocês chegaram a essa carta compromisso que será apresentada aos candidatos e candidatas à prefeitura do município? Bom, boa tarde a todas e todos. Meus agradecimentos aqui ao Rafael e ao professor Rafael, professor João, né, por estar aqui conosco nessa ação. E a Maria Cecília, né, nossa aluna e colaboradora do BR Cidades também. Bom, o BR Cidades, Maringá, ele nasce em agosto do ano de 2019, né, e traz, né, nessa ideia de trazer para Maringá esse debate tão importante, né, dessa nova agenda, né, dessa cidade que a gente vislumbra aí de justiça social, né, inclusiva, democrática, ambientalmente saudável, né, socialmente justo, né. O João falou aí dos principais eixos, né, e a gente traz essas preocupações para Maringá, porque a gente enxerga essa necessidade, né. No início desse ano, então, o BR Cidades incorpora um pouco mais, vira projeto de extensão vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá, e hoje ele reúne estudantes de diversas áreas, profissionais e professores, né, não só da universidade, e algum movimento social, né, que oscila, o movimento sociais entra e sai ainda do nosso núcleo, né. O nosso projeto, ele nasceu com a ideia, então, de promover como uma linha mestra a participação popular, né, nessa direção do direito à cidade, uma ampla participação popular, e nós nos organizamos em 3 eixos, né, em três GTs, vamos dizer assim, né? Um GT voltado à promoção, especificamente da participação popular nas políticas urbanas, mas não só urbanas, né? Aos poucos a gente vai abrangendo outras políticas. O outro eixo é voltado, ele não existia por conta do Covid, ele começa a aparecer como uma ação, né, direcionada a combate ao Covid, né? Então nós temos aí 2 ações principais, que é uma plataforma colaborativa e também uma análise que em breve vamos divulgar, uma primeira análise interurbana, né, desse comportamento do vírus na cidade. E o terceiro e último é o voltado às eleições municipais de 2020, né? Então é o que nesse momento nós estamos numa atuação mais direcionada. Que já era um objetivo importante do nacional, né, do BR Nacional, quer dizer, tem uma incidência importante aí nas eleições. E aí, por conta disso, nós tínhamos elaborado a agenda urbana, né, pautada nessa agenda nacional, e caminhamos no final do ano.
E aí começamos a dar uma formatada para que ela virasse um conjunto sintético de princípios, e aí a gente chama de carta compromisso, né? Para que nós possamos, então, trabalhar essa carta como instrumento principal de incidência nessas eleições. Então, com isso, essa carta ela tem 3 eixos também, né? E esses 3 eixos são: o primeiro, planejamento urbano com gestão democrática e participativa, onde a gente observa, assim, justamente, Maringá, por exemplo, nesse momento, ele está em revisão do seu plano diretor, né, e suspensos, eventos participativos, mas esse debate está em pauta na cidade. Então, a gente, primeiramente, coloca a importância do fortalecimento do plano diretor como instrumento básico de política urbana. Vou pensar aqui só algumas questões, né? A promoção ampla, né, ampla e restrita de participação popular no processo de planejamento, né? Então, com as devidas audiências, conferências, publicizações, né, das ações do Conselho de Planejamento e tudo que diz respeito, incluindo um controle maior, participativo do orçamento público. A efetiva, por que eu digo efetiva? Porque isso está no plano diretor, né? Mas o efetivo cumprimento da função social da propriedade, e aí a gente inclui pensar uma série de instrumentos, mas principalmente a questão da moradia, né? Direcionada para a baixa renda, em especial, com prioridade, né? Que é uma coisa que nos últimos anos a gente vê que está se afastando desse grupo de renda que mais compõe o nosso Sudeste, né? Um plano de mobilidade amplamente participativo, que foi iniciado, mas ele foi suspenso, né, por conta da pandemia, que contemple os diferentes modais, e aí olhando para a região metropolitana, porque né, nós temos um grande impacto aqui por conta da conurbação, né, do movimento pendular, e com isso eu já falaria da responsabilidade territorial de Maringá em relação a essas cidades vizinhas menores. Então, implementar uma gestão regional urgente, né? E entre outros, a gente fala também da questão da segurança, que tem sido muito falada aqui nesse início de campanha, né? E chama a atenção para que essa segurança urbana chama a atenção para que ela não acontece só com efetivo policial, com aumento de efetivo policial, com né, uma ação de repreensão, muitas vezes, mas também trazendo vitalidade para os municípios, para os bairros, né? Trazendo equipamentos que necessitam, mas que possam ser vitalizadores, né? Trazer vida nesses bairros. Isso é possível, isso se remete também ao alcance de segurança também, combate à violência. E o saneamento ambiental entra também. Nas políticas sociais e de inclusão, a gente traz a importância do SUS, né? Tanto do sistema de saúde como assistência social, a garantia de educação pública de qualidade e inclusiva, laica, antirracista, né, que respeite a diversidade sexual e a igualdade de gênero. A gente trata da necessidade da intersetorialidade das políticas municipais, da garantia dos direitos, da segurança pública orientada por direitos humanos, né, entre outras ações. E, por fim, o terceiro eixo, que é a proteção a grupos específicos, né? Esse, assim, muito ressentido aqui em Maringá, a gente trata, né, quando eu falo, né, o grupo e uma série de também conferências que aconteceram municipais que nos ajudaram, né, como a da Juventude da Mulher, nos ajudaram a trazer esse desejo popular para a carta, a promoção da igualdade étnico-racial, igualdade de gênero, né, do direito do LGBTQ+, pessoas com deficiências, e toda uma violência que a gente tem visto no Brasil como um todo contra a população negra, né, indígena e LGBT também, e mulheres, né. Isso é um debate muito acanhado no município. Então, a gente coloca isso como primeiro item desse requisito da proteção a grupos específicos. A gente inclui também a criança e o adolescente e os idosos, né. Então, eu só pincelei aqui os 3 eixos dessa carta. Essa carta é aberta, ela ainda está em aberto, né, para que a gente possa, a partir da divulgação dela, que vai começar a acontecer a partir de amanhã, nas nossas redes sociais e também no Instagram, Facebook, né, e no YouTube, que essa carta possa receber contribuições da população, né?
E mesmo que seja um documento já enviado para os candidatos, né, que eles possam, são princípios gerais, né, que eles possam agregar a partir desses princípios algo que for interessante, mas que a população também possa. E, para tanto, nós temos mais 2 ações que são, já poderia falar, né, sobre ela, né, Rafael? Pode. 2 ações que são vídeos que já começaram a circular, né, com a fala de diversos segmentos da sociedade, sejam eles envolvidos em movimentos ou não, né, mas que representam essa Maringá, que tem 2 distritos, um patrimônio, tem a área rural, que muitas vezes as pessoas dizem, não está acontecendo nada lá, ela é muito esquecida também, mas tem pessoas morando na área rural, quais são suas demandas? A área municipal, a área urbana, né, e em todas as seus bairros mais seus bairros representativos e segmentos, né, movimentos aí voltados a gênero e outros mais. E esses vídeos estão trazendo para nós mais elementos, né, sobre a demanda do município. Então, esses vídeos vão ser publicizados e eles vão agregando para a gente mais elementos para a carta. E uma terceira ação é um conjunto de entrevistas, né, que começará a acontecer aí com os candidatos que aceitarem o nosso convite, né, junto com você, né, Rafael, no seu programa, né, Diálogo sobre Política, que vai ser vinculado pelo nosso canal, né, nesse canal que nós estamos hoje aqui. Então, isso a gente entende como é uma colaboração do nosso núcleo, né, não é uma imposição, é uma colaboração para o debate, né, que a gente tanto discute internamente, para que ele se externalize, aí, se publicize e tome conta aí da nossa cidade. Então, é nesse sentido. E pensando, né, nas dimensões que agregam princípios da Carta Compromisso, é importante frisar que elas são extremamente pertinentes no contexto atual, né? Porque nós temos, por exemplo, no caso da primeira dimensão, que é da gestão democrática e participativa, né? Nós temos um ambiente, né, uma conjuntura nacional extremamente desfavorável a uma ampliação da gestão democrática e participativa. Né, porque nós, por exemplo, né, presenciamos o desmonte de estruturas de participação e de controle social no plano federal, por exemplo, a redução da participação da sociedade em conselhos, como o próprio CONAMA, e com produção de prejuízos muito grandes para o meio ambiente, né? Então, assim, são dimensões extremamente importantes. Quando nós olhamos para a segunda dimensão, né, a dimensão que, no que diz respeito às desigualdades, né, a política social e a inclusão, nós temos as cidades brasileiras como um todo, né, mas também Maringá incluindo nessa realidade. Cidades extremamente desiguais, com uma desigualdade muito brutal, né? Então, pensar em princípios, em compromissos que são voltados ao enfrentamento dessa triste realidade, né, que consiga incorporar, que consiga olhar para segmentos da sociedade que historicamente possuem um déficit histórico, né, do exercício de seus direitos, são fundamentais. E, acima de tudo, também, né, uma carta, como você disse, Beatriz, aberta, né? Ela chegou até aqui como uma construção coletiva e ela caminhará daqui para frente também como uma construção coletiva, né, das próprias candidaturas que forem signatárias dessa Carta Compromisso, também como, né, outros segmentos que não participaram até agora desse processo, mas que são convidados a participar, e que a participação é extremamente fundamental, porque nós precisamos ouvi-los, né, ouvir as necessidades, a realidade, porque a gente não consegue dar conta olhando a partir da do contexto que estamos inseridos na universidade. Por mais que nós consigamos produzir um conjunto de reflexões importante, mas ouvir esse pessoal, ouvir o pessoal de Floriano, etc., é extremamente fundamental, né? Então, realmente, assim, é uma iniciativa que, assim, a qual
né, João, Beatriz e demais que se envolveram com isso, assim, vocês estão de parabéns, né, e que pena que todo o contexto da pandemia e das eleições, ela não favoreceu uma ampliação maior, né, um diálogo maior, assim, publicização maior, mas eu acho que nós temos aí algumas semanas para construir isso e vamos construir, né, é muito Sim. bom, né, e muito bom participar também. Com certeza. E eu quero agradecer muito, Rafael, né, por essa interlocução através do programa, né, do Diálogos sobre Política. A gente se encontrou aí nesse debate tão importante desse momento. Justamente é uma pena não ter essa condição de trazer isso para um espaço público, né, e aí viver o que a gente coloca aqui, inclusive, como uma ideia, né, de um compromisso, mas estamos fazendo uso do que podemos nesse momento, né? Tem um lado interessante que o alcance também é muito bom, mas, de fato, é o que você falou, quer dizer, tentar agora, a partir de agora, ouvir essa população, né? Nós temos na nossa vivência, né, nos ativismos que os nossos componentes têm de anos, né, e trouxeram também algumas experimentações, algumas demandas das conferências que aconteceram no passado. Mas a ideia agora apresentando nesse momento, né, e publicizando ela no site. Ela vai ficar no site do brcidades.org, né, que é o que o João falou, do Nacional, vai estar lá a carta. E querendo mais alguma informação, as pessoas podem enviar também, né, no nosso e-mail, brcidadesmaringá@gmail.com, né, pode enviar mensagens ou qualquer dúvidas, né, para que a gente possa conversar. E tem as redes sociais para dialogar também. Então, agora, nós queremos ouvir, né, essa população de uma maneira mais ampla, dar voz, né, para todos esses segmentos, todas as pessoas que aqui vivem, né? E você falou de Floriano, é muito importante, porque eu tenho certeza que tem pessoas de Floriano nos ouvindo, e de Iguatemi, né, que são distritos que, por muitas vezes, são esquecidos, né, e foram fortemente impactados, principalmente Floriano, com a produção do Minha Casa Minha Vida, né? Floriano triplicou de população, né? E para lá não foi nenhum equipamento, chegou gente só, né? E Iguatemi tem problemas sérios de saneamento, de regularização de terra, e não condiz, né, com a cidade planejada de Maringá, então sempre fica um pouco fora do discurso, sabe? Então nós queremos, né, de fato, lembrar que todo mundo é parte desse município, né? E as cidades vizinhas, para o diálogo também, né? Porque elas estão ali sofrendo os impactos também da forma de conduzir Maringá. Então, eu agradeço também muito o João por estar aqui conosco, representando o Nacional, e por tudo que você também representa, né, dentro das preocupações na área de planejamento urbano. O João já foi secretário de Habitação de São Paulo, então tem uma bagagem fenomenal. Obrigado. E eu quero, então, agradecer, né, e dizer que estamos aí à disposição e que as pessoas nos acompanhem nessa série de entrevistas. Vamos divulgar amplamente, né, e o professor Rafael vai conduzir aí, provavelmente a partir do meio da semana que vem, né, nós ainda não fechamos a agenda, vai depender um pouco dos candidatos, das suas agendas, mas nós vamos divulgar amplamente para que as pessoas conheçam um pouco, né, da posição deles diante de algumas questões que nós vamos colocar, primordiais, 2 ou 3 questões que nós vamos colocar para eles, né? É isso aí. João, alguma consideração, despedida? Não, desejar boa sorte, tomara que seja muito efetivo, quer dizer, acho que o objetivo é esse, né? O movimento, ele não nasceu em função das eleições, né? Mas ele nasceu, evidentemente, rapidamente, nós percebemos que essa questão da eleição municipal ia se tornar uma questão central, né, já no meio do caminho, né, e ainda mais no momento em que a polarização política no Brasil é uma polarização essencialmente nacional, todo mundo ali muito desesperado com todos os recuos e com todas as loucuras que estão acontecendo no meio federal, infelizmente, e com razão, olhando muito para aquilo, mas nessa tensão que a gente é forçado a ter, a gente às vezes se esquece um pouco que os problemas que afetam as pessoas no dia a dia são os problemas
que se dão no município, na cidade, né? A falta de ônibus, a falta de saneamento, a falta de condições de vida adequada. Então, a gente tentar trazer essa agenda e essa pauta e essas novas agendas, né, que a Bia falou agora tão claramente, para o universo aí dos prefeitos e fazer eles entenderem a importância dessa pauta, acho que é fundamental. Então, boa sorte aí nessa iniciativa, estamos juntos e vamos fazer o PR Cidades crescer cada vez mais. Rafael, Bia, mais alguma consideração? Não, sim. Isso que eu ia passar a palavra para você acho mesmo. Acho que estava estampado na minha cara, eu não posso encerrar sem agradecer toda a turma, né, toda a equipe do BR Cidades, eu nem sei se equipe não é o nome correto, né? Todo mundo que se mobiliza aqui em torno do nosso núcleo, né? Em especial quem compõe o nosso GT Eleições, né? A professora Carla Almeida, professor Delton, a História, né? A Juliana e a professora Graça da Comunicação, né? E que temos também o curso de comunicação envolvido, e também o Roberto e a Evelyn, que compõem também o nosso GT, e aqui a Maria Cecília, que está nos ajudando aí na transmissão. Agradecer a todo mundo que nos ajuda muito a crescer no debate e nessa luta. E muito obrigada, viu, Rafael? Era isso. Então, queria agradecer também pelo convite para essa parceria, a intermediação da professora Carla, uma amiga já de alguns anos aí, de não só do meio acadêmico, né? Muito obrigado por oportunizar e reavivar o programa Diálogos sobre Política, que estava hibernando por causa da pandemia. Então, com isso, a gente encerra esse programa de lançamento da Agenda Urbana de Maringá com vistas às nossas eleições municipais, né, de 2020. Reforço o convite a todos e a todas para nos acompanharem pelas redes sociais, onde, então, semanalmente estaremos divulgando os depoimentos de moradores e moradoras das diversas regiões do município de Maringá, relatando, né, suas experiências, dificuldades vividas nessas localidades. Além disso, também divulgaremos nas nossas redes as entrevistas com os candidatos e candidatas à prefeitura que subscreverem essa nossa carta compromisso. Então, um abraço a todos e a todas, né? Agradeço a presença de vocês dois, né? Até o próximo programa com os candidatos. Então, tchau, gente. Rafael, só esqueci de uma pessoa muito especial, desculpa, a Sandra, que é mais um componente do nosso GT. Boa tarde, então, para todos. Muito obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Deu certo.